E aí, estudante, já sei, tá rolando aí a barra do vídeo para buscar algum conteúdo sobre planejamento de estudos para 2023? Porque você ainda não começou de forma organizada, no papel mesmo? Ou então, não, professora, eu até já elaborei, mas sabe aquela voz interna, aquela pulga atrás da orelha que fala: não tá bom, meu caro, melhora isso daí, deu ruim ano passado, vai fazer a mesma coisa, vai dar ruim de novo. Então, esse vídeo é para você. Mas antes de tudo, antes da gente realmente começar a falar sobre planejamento de estudos de forma organizada, de forma séria, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material desse jeito aqui, ó, caprichado, direto ao ponto, de forma simples, direta. E cada vez que você dá uma curtida, cada vez que você dá um like, se inscreve no canal, o YouTube começa a distribuir para pessoas que, assim como você, buscam o mesmo conteúdo. Então, você me ajuda? Você toca no sininho aí, dá um like para que a gente consiga distribuir esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, está buscando, tá bom? Bom, sem mais enrolações, prometo. Vamos lá, cola o olho aqui. Vamos pro que interessa. Pessoal, o primeiro ponto, quando a gente começa realmente um planejamento de estudos, a gente tem que entender que cada vestibular, cada prova de concurso público, assim como na sua escola aí, cada disciplina ela tem um peso de importância, tá? Ela, digamos que ela vale mais nessa média final. Então, o primeiro ponto, se você vai estudar para o Enem, toma nota aí que é português e matemática, tá bom? Até porque aquela ideia de regra de 3 da matemática, porcentagem da matemática, ela também te ajuda a calcular lá a estequiometria. Aquele negócio de mol, molécula, grama, volume, de química. Ela também consegue, aquela ideia de proporção, regra de 3 da matemática, ela te dá base, te ajuda lá naquela ideia de mecânica, sabe? De física, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, ela te ajuda nisso daí. Equação de primeiro grau, então, de matemática nem se fala. E se eu for falar aqui de interpretação textual, bom, é o au concur, é aquilo que todo mundo concorda. Eu preciso interpretar texto lá em português, obviamente. E as questões, eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, em janeiro de 2023. E as questões de janeiro de 2022 despencaram. Não só em português com interpretação textual. Em história, tinha muito conteúdo que a própria resposta estava no texto. Se você lesse lá o texto, alguns trechos com calma, você ia perceber que tinha relação direta com alguma alternativa. Então, é aquela ideia, sabe, de que a resposta está na pergunta. É isso aí. Então, aqui eu coloco que se você vai estudar para Enem, português e matemática é o básico. Português e matemática deve tomar aí 50% do seu tempo semanal. 50% do seu tempo semanal. Se você vai estudar para USP, eu digo para você que os conteúdos de matemática, português, física e biologia deve tomar aí uns 60 a 70% do seu conteúdo semanal, do seu tempo semanal. De onde você está tirando isso da prova, pessoal? Da prova. Aqui na Didasco, a gente pega essas provas todos os anos. Inclusive aqui no canal você tem questões das provas de Enem resolvidas semanalmente. No mínimo aí semanal você tem 2 exercícios por semana resolvido. O ano tem 52 semanas. Então eu garanto para você que você vai encontrar aqui 104 exercícios. 52 semanas, cada semana tem 2 exercícios, você vai encontrar 104 exercícios de matemática aqui no ano resolvido. E detalhe, tá? Tudo, fácil, médio, difícil, tudo. Então, por que eu digo isso? De onde que eu vou tirando essa ideia dos conteúdos que tem mais relevância, que tem mais peso, que tem mais importância da prova? A gente come com farinha essa prova. A gente come com farinha essa prova. A gente faz e refaz esses exercícios aqui da prova, porque sabe aquela ideia? Você bate o olho na questão, sabe quando isso acontece? Você vai fazer uma REC na escola. Você bate o olho na questão e fala, eu lembro disso aqui há 15 dias atrás. Era parecido. Tô mais seguro para responder a questão. A ideia é essa, tá? Então, o primeiro ponto, anote aí, verificar as questões que têm mais peso da prova que eu vou prestar, ok? Segundo ponto, pessoal, e muito importante. Quando você for aí pegar esses conteúdos, vamos entender que você já listou, tá? Você tá com papel e caneta aí na mão, ok? Papel e caneta aí na mão. Você já anotou que no Enem, 50% do tempo vai ser para português e matemática.
E aí você vai dividir os outros 50% entre física, química, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia e inglês ou espanhol. Tudo isso? Tudo isso, ok. Já tomou nota disso? Segundo ponto, você vai verificar os conteúdos que mais caem. Os conteúdos que mais caem. Peraí, não é a mesma coisa que você estava falando? Não. Os conteúdos que têm mais peso aqueles que mais impactam na nota, entende? Os conteúdos que mais caem são aqueles que, sabe, você fez 45 questões de matemática, e daí você viu que 5 questões era regra de 3. Opa, então 45 é 100% questões, e 5 questões é um pouquinho mais do que 10% de questões. Então você já sabe que regra de 3 é um conteúdo que não pode faltar na sua prova. Agora um outro exemplo, tá? Matrizes. Matrizes, você viu que na última prova do Enem não caiu matrizes. Então matrizes não representou na última prova nem 1%. Então você vai dedicar bem menos tempo, você vai colocar lá os últimos conteúdos para você rever, entende? Se numa semana você está estudando, por exemplo, matrizes e regra de 3, você vai estudar segunda, terça e quarta regra de 3, quinta vai revisar a regra de 3 e sexta-feira matrizes. É isso, você vai dar mais importância para aqueles conteúdos que não só caem, eles despencam na prova. Vê se fez sentido. Ah, Pro, mas peraí, eu não sei. Tá aparecendo aqui, ó. Eu vou deixar aqui no vídeo, em algum lugar, todos os conteúdos de todas as disciplinas. Dá um play, dá um pause aí, tira um print, vai lá, escreve, copia, tira xerox, guarda na sua pastinha, salva isso daí. Isso daí é super atualizado, ok? Bom, então segundo ponto, já entendi, eu tenho que dar mais importância, né, para aqueles conteúdos que mais caem. Sim, com certeza, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou fazer uma prova minha aqui, tá? Pro mestrado. E aí, supondo, lá na prova, eu vi que nas últimas provas caiu, sei lá, Paulo Freire e Gilberto Freire. Mas não caiu na última prova, vamos supor, tá? Vamos supor. Não caiu na última prova Veríssimo, Luiz Veríssimo, não caiu. Então eu vou de segunda a quinta comer com farinha Paulo Freire e Gilberto Freire, ok? E sexta-feira eu vou lá e reviso o Veríssimo, porque é muito improvável que tenha bastante questões dele. Tudo bem até aqui? Com essas duas informações na mão, pessoal, e ó, até aqui demanda tempo, tá? Você não consegue fazer isso em 5 minutos, não. Você vai precisar de papel e caneta, sentar, organizar essas informações, sair, voltar, tá bom? Isso demanda tempo. Se você vai fazer isso no mesmo dia ou num dia depois, aí vai da sua rotina, tá bom? Mas terceiro ponto agora é você montar um cronograma. É isso. Sabe aquele exemplo grotesco que eu dei ali? Eu vou deixar uma sugestão de cronograma. Vai lá também, faz um pause no momento do vídeo, tira um print. Ela vai aparecer grandona aqui pra você, tá? Tira um print, coloca um pause ali, imprime, faz o seu modelo, faz um parecido, ou então preenche nele mesmo, tá bom? Eu vou deixar um exemplo aqui. Você vai distribuir isso num cronograma. Como assim, Pro? Pessoal, vamos supor que essa semana segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Eu vou estudar na segunda 5 horas. 2 horas de matemática, 2 horas de português e 1 hora de física. Na terça-feira eu vou estudar 2 horas de matemática, 2 horas de português e 1 hora de química. Na terça-feira eu vou estudar 1 hora de português, 1 hora de matemática, 2 horas de bio e 1 hora de espanhol. E é assim que eu vou distribuindo, ok? Sempre. 5 dias na semana, 5 disciplinas, dá 25 horas, ok? Lembra que eu falei? 50% tem que ser de matemática e português. Então, dessas 25 horas, de 12 a 13 horas, né? Que é metade de 25 horas, de 12 a 13 horas, eu vou estudar só matemática e português. Eu tenho que distribuir isso. Ver se fez sentido para você, tá bom? Isso é um cronograma organizado. Desorganizado, a gente chega lá no cronograma e coloca português e vai chutando, sabe? Bingo. Português na segunda, só português na segunda, na terça-feira química, na quarta biologia, na quinta e vou distribuindo aleatório, ok? Isso tá errado. Distribua de forma proporcional o seu cronograma, ok?
Bom, continuando o raciocínio. Pessoal, sempre que a gente fala em metas, em conceitos a serem vistos durante um tempo, a serem realizados durante um tempo, a gente está falando de cumprir meta. E cumprir meta demanda algum planejamento, né? Se fosse tão fácil assim, a gente não teria tanta dificuldade com procrastinação, com administração de tempo, com cansaço, né? A gente não teria tanta dificuldade, seria muito fácil, né? A gente veria aos montes aí as pessoas dizendo que tem facilidade com isso e quase não teria nenhum curso vendendo sobre produtividade. Vê se fez sentido para você. Quantas vezes você já viu seu pai, sua mãe comentar que, nossa, essa semana não deu para fazer quase nada, nossa, o dia passou muito rápido, nossa, só um mês me engoliu. Quantas vezes? Isso é questão de planejamento, fazer as coisas mais importantes, enfim. E a sugestão que eu uso, tá? É a técnica SMART. É isso aí. S-M-A-R-T. SMART. Pega outro papel aí e coloca, tá? S-M-A-R-T. Eu vou te dar um exemplo de cada uma delas, tá? No meu dia a dia, por exemplo, ok? Bom, vamos entender agora cada sigla disso daí, tá? O S é de específico. Eu vou dizer que eu vou ter que estudar tais disciplinas. Eu vou colocar lá matemática, português, física, química e bio. Essa semana eu vou pegar essas 5, ok? Isso é especificar o que eu vou fazer. O M é de mensurável. Eu tenho que medir, mensurável, medir quanto tempo ou quanto de dinheiro eu vou dedicar nisso. No caso, é tempo. Quanto tempo eu vou investir nisso? Eu vou investir, continuando o raciocínio, tá? Só pra gente seguir uma linha de raciocínio, mas aí você vai acompanhar pro seu dia, tá? Você vai fazer conforme o seu dia aí, ok? Esse mensurável, eu vou dizer que eu vou estudar 25 horas por semana, tudo bem? Ok. O A é de atingível. Vamos questionar isso que eu elenquei. Supondo, eu estudo de manhã, eu estudo das 7 às 11h30, meio-dia. Aí eu chego em casa, eu tenho que almoçar, eu tenho que descansar, tal. Então só lá pras 2 horas eu tô livre, realmente livre mesmo. 1 hora vai ficar muito apertado, 2 horas tá bom, legal. Só que à tarde, às vezes eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que ir pra escola. O pessoal do meu grupo se reúne porque tem algumas atividades extras complementares lá, que é um projeto de literatura, é um projeto de vida, é um projeto de inteligência emocional. Bastante colégios, pelo menos aqui dos alunos que eu atendo, tem isso, né? E os colégios aí, normalmente nos municípios, sempre tem um outro exemplo que eles colocam atividades à tarde para o aluno. Tem lição de casa. Tem lição de casa. Para eu chegar na plataforma também tem lição de casa. Então, será que eu vou ter, por exemplo, das 2 horas mais 5 até as 19 horas, das 14 às 19 livre? Será que eu vou ter? Porque 14 mais 5, 19, né? Será que eu vou ter isso realmente livre? Porque quando chega 8, 8h30, da noite eu já tô acabado. Eu tenho vida social, eu preciso ver meus amigos, preciso conversar, preciso assistir um seriado. Eu preciso curtir com a minha família, eu preciso ter o meu joguinho, eu preciso jogar videogame, eu preciso cuidar de mim, eu quero fazer um skincare, enfim, eu tenho vida também. Então, peraí, aquele mensurável lá já não vai funcionar, você viu? Porque não vai dar pra você atingir aquilo que você mensurou. Então, se a gente diminuir para 20 horas, eu vou estudar 4 horas por dia. Ou eu vou estudar de segunda a quinta, ou de terça a sexta e deixar um dia livre. Ou eu vou ter que diminuir mais ainda. Então, você vai verificar se isso é atingível, tá bom? No seu cronograma de estudos, tá bom? Continuando, R. R de relevante. Lembra aquilo que eu falei? Eu tenho que dar mais importância para aquelas disciplinas que mais caem. Então, só reforçando, tá aqui dentro da nossa meta, aquele ponto que a gente falou, tá vendo? É tão importante que tá aqui. Então, eu tenho que colocar aqui o mais relevante para fazer. Vamos supor, se eu sei que português e matemática são as disciplinas de mais importância para o Enem, então pode ser até na semana que eu deixe de estudar aquela 2 horas de bio, eu vou estudar só 1 hora de bio, mas eu não posso deixar de estudar matemática e português. Eu não posso deixar de dar 50% do meu tempo para matemática e português. Eu não posso deixar de fazer simulados de português. É aquilo que, digamos assim, é o mais importante, é o mais relevante. Eu não posso deixar de fazer, ok? E por último, é o temporal. É mais ou menos assim, quanto tempo eu vou ter isso para fazer? Será que eu vou fazer de segunda a sexta? Será que eu vou fazer de terça a quinta? Melhor ideia, pro. Eu vou deixar segunda e sexta mais livre, porque daí sexta-feira eu faço toda a lição de casa, segunda-feira já começou na pancada, eu tô num ritmo mais leve, eu vou deixar também livre, e eu vou fazer isso só de terça a quinta. Ok, será que de terça a quinta dá para você dividir então as 20 horas? Será que você vai colocar 18 horas?
Será que você vai diminuir então para 15 horas? Veja que se você jogar na técnica SMART, muita coisa que você achou no começo que dava para fazer vai se refinando. E no começo e no final não fique com aquela sensação de incapacidade, sabe? Nossa, não vai ser suficiente. Vai ser o que vai dar para você fazer. Porque normalmente você que está aí do outro lado me assistindo, que às vezes tem trabalho, que tem escola, que tem faculdade, que tem cursinho, você sabe que a prioridade mesmo é a escola. Como é que eu vou prestar o vestibular se eu não for aprovado? Estou no terceiro ano, eu preciso ser aprovado. Eu preciso ir bem na escola. Se chegar lá no final do ano, eu ter FUVEST, Enem, Mackenzie, Unesp e blá 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 para fazer, ter N faculdades para prestar, ainda tá de REC, só vou ficar com as ideias pesadas, com a mente cheia, Então, a prioridade, o tempo que eu tenho que dedicar naquela minha semana tem que ser melhor distribuído. Veja se fez sentido para você, tá bom? E por último, pessoal, não menos importante, deixe uma condição para uma margem de erro, tá? O que é isso? Para os imprevistos, tá? O que é isso? Por exemplo, vamos supor que eu, Keren, planejei estudar, sei lá, de segunda a sexta, 5 horas por dia, tá bom. Só que teve um dia que eu tive uma forte dor de cabeça. Teve um dia que eu tava com mal-estar. Teve um dia que, não sei, eu discuti com a minha amiga, eu discuti com meu filho, Kelly, eu discuti com meu pai, eu não tô bem. Eu não tô bem aquele dia. Eu não vou conseguir estudar 5 horas, eu vou fazer 1 hora de estudo. Ou então não estudei nada. Deixe uma margem de erro, tá? Porque aí semanalmente você vai revisar o que deu pra você fazer e o que não deu você tem que tentar encaixar na próxima semana, ok? E essa margem de erro da semana, pessoal, supondo, tá? Se você tem que estudar de terça a quinta, 5 horas por dia, já veja ali se na sexta-feira, de repente, é um final de semana que não tem lição de casa, é uma semana que não tem prova, é uma semana mais relax, ou você está nas férias de julho e você sabe que você tem amanhã livre. Então, deixe uma margem de erro, porque se você não conseguir cumprir aquilo de terça a quinta, vai ter um espaço, uma janelinha para você encaixar aquela atividade que faltou, uma margem de erro. Ah, vamos supor, se eu não gravar esse vídeo para você, supondo que tá numa quarta noite, será que eu consigo encaixar na quinta noite? Será que eu consigo readequar tudo para quinta-feira à noite sem falta fazer aquilo? Porque eu deixei uma margem de erro para as minhas atividades? É mais ou menos isso, tá, pessoal? Porque senão, o que acontece com a maioria das coisas que a gente sabe que se planeja, não faz no dia certo. E daí aquilo vira uma bola de neve, porque eu não deixei espaço no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, aquilo virou uma bola de neve, então fica sem fazer. E aí nada pior, só do que a ideia de não fazer, pior mesmo é a sensação de autocobrança, de incapacidade, aquela voz interna que vem e fala, tá vendo? Eu falei pra você que não ia dar certo, eu falei pra você que é mais um ano, é mais um mês que não vai dar certo. Aquela voz interna de autocobrança, que eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Aqui eu já vou me despedir, mas a cereja do bolo, para você que ficou até o final desse vídeo, um dos pontos mais importantes aqui do vídeo que eu digo, é você fazer simulados. É isso, simulados. Inclusive, de bônus, eu vou deixar aqui o nosso contato, nosso e-mail, nosso zap, para você, quando precisar fazer um simulado, é só mandar uma mensagem lá, simulado Enem, simulado USP, simulado Mackenzie, que a gente envia no seu e-mail um simulado gratuito, com questões gratuitas, tá bom? Para que aquele simulado? Eu preciso medir se tudo que eu falei funcionou. Se tudo que eu estudei, eu consegui acertar. Se tudo que eu investi meu tempo, eu consegui, no simulado, comprovar que eu absorvi o conteúdo, consegui externar, se realmente aquilo valeu, né? Já como simulando um dia de prova. Pessoal, veja se fez sentido para você. Obrigada por hoje, espero muito ter colaborado. Deixa aqui nos comentários se você já fez algum planejamento, se algum dos pontos que a gente comentou aqui é algo que você nunca fez e te abriu o radar, te deu algum insight. Manda para aquele amigo, manda para aquela amiga lá que você sabe que de vez em quando ela vive reclamando que precisa se planejar para os estudos ou que se planejou e não deu certo. Eu tenho certeza que pode ajudar ela, tá bom? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.